Boa noite, gente. Só continuando o vídeo aqui, agora falando sobre sangramento de segunda metade da gestação, né? Que é aquele que acontece após, né? O sangramento após a 20ª semana, de segunda metade. Porque os de primeira metade foi falado no outro vídeo, que cursa com aborto, gravidez ectópica e doença trofobástica gestacional. Aqui no sangramento de segunda metade, eu acho que é importante pontuar os principais diagnósticos. E o primeiro deles é o descolamento prematuro de placenta. O descolamento de placenta, a definição é quando se tem a separação da placenta antes do nascimento, né? Ela vai se deslocar, né? Ela vai romper ali. Por que isso acontece? Porque vai acontecer o rompimento dos vasos maternos. E os vasos maternos, eles estão ali segurando aonde a placenta está presa. Quando eu tenho esse rompimento, eu começo a ter um sangramento. E eu posso formar um hematoma. Esse hematoma é chamado de hematoma retroplacentário, que ele pode estar atrás da placenta. E eu posso ter um sangramento externo, né? Esse hematoma pode ter um sangramento vaginal ou ele pode ter um sangramento oculto dentro do próprio útero. Então é importante se atentar em relação a isso. Então, o descolamento prematuro de placenta, ele pode ser tanto parcial como total. E isso vai acontecer de maneira sem ser quando está expulsando o feto, né? Sem ser no parto propriamente dito. Uma consequência disso, do descolamento, é eu ter o sangramento uterino e, através disso, eu vou estar reduzindo o aporte de oxigênio do feto, porque não vai estar chegando tanto sangue ali, não vai estar chegando tanto oxigênio para ele, eu posso causar causar um sofrimento fetal. Aqui no descolamento prematuro de placenta, a prioridade, né, dentro da obstetrícia é salvar a mãe, né? Então você vai estar preocupado com o bebê ali também, claro, se der certo você vai salvar os dois, mas a prioridade seria salvar a mãe. O descolamento prematuro de placenta, ele pode ser causado também por fatores traumáticos, por exemplo, um acidente, um trauma abdominal, e aí eu posso ter o deslocamento por conta disso. Não precisa ser, porque tem os fatores traumáticos e os não traumáticos. O não traumático mais importante é a hipertensão arterial, principal fator. Quando a grávida tem pré-eclâmpsia, é um fator de risco porque eu posso ter descolamento prematuro de placenta. Então, gravidez com pré-eclâmpsia, tem que lembrar lá, né, do tratamento a partir da metildopa e da mudança do estilo de vida. Existem outros fatores também de risco que está relacionado à idade materna avançada e tudo mais, mas o principal aqui que precisa saber para a prova é a questão da hipertensão arterial, da pré-eclâmpsia. Em relação à clínica, uma coisa interessante é que se a grávida tiver um trauma abdominal, eu tenho que deixar ela em observação por 6 horas. Então, assim, se chegar ali na UPA, eu tenho que deixar ela em observação para ver se ocorreu o deslocamento prematuro de placenta ou não. E outra questão também é que drogas como a cocaína podem levar ao descolamento prematuro de placenta. No descolamento prematuro de placenta, é importante se atentar aos tipos de sangramento, que isso pode me ajudar a diferenciar. Eu posso ter uma hemorragia exteriorizada, que é quando sai sangue pela vagina. Eu posso ter um sangramento retroplacentário, que é aquele que fica preso atrás da placenta. Eu não vou ver ele ali, não vai ter o sangramento, mas vai ter a clínica. E eu posso ter o hemoâmino, que é quando o líquido, o sangramento, ele se mistura com o âmino, que é o líquido amniótico, que está presente ali no feto. E eu posso também ter a hemorragia oculta, né, que é quando o hematoma ali forma-se o hematoma retroplacentário. Mas qual que é o problema disso? A partir do momento que eu formei esse hematoma retroplacentário, ele vai ter um sangramento oculto. Só que o sangue, ele é irritativo. Então, vai cursar com o útero, vai começar a responder a isso. E ele vai se transformar num útero hipertônico, que é onde ele vai ficar duro. E aí a gente chama de útero em tábua, que é aquele útero duro. Aquela hipertonia é chamada assim, né? Que é o abdômen em tábua ali, o útero em tábua. E quando eu tenho esse sangramento que vai ficar mantido ali, que vai ficar retroplacentário, eu posso chamar de útero de Kuvler, que é o primeiro cara que investigou isso e deu nome.
E uma característica do sangramento, quando eu tenho descolamento de placenta prévia, é que o sangramento é escuro, diferente das outras clínicas, né? Então eu posso usar isso também para me ajudar a fazer diagnósticos diferenciais. Como que eu vou suspeitar, né, do descolamento prematuro de placenta? É através dos sinais clínicos. Primeiro, hipertensão, né, que é o mais importante, né, o principal fator de risco. Segundo, aquele sangramento vaginal escuro. E terceiro, a hipertonia uterina, né, que é uma resposta ao sangramento, o abdômen entaba. O que eu vou ter no exame físico do paciente, da paciente com descolamento prematuro de placenta? Eu posso ter a questão dela preferir ficar em decúbito lateral, que é chamado de sinal de Ivan Figueiredo, que ela prefere ficar naquela posição lateral, porque ali ela tem sente menos dor. E o que eu posso ter além disso? Eu posso ter a questão do útero, né? Tá rígido, tá contraído continuamente devido à irritação ali pelo sangue. E aí é descrito como útero entaba, né? Então eu acho que se falar sobre isso dá para matar a questão com descolamento prematuro de placenta. Pré-eclâmpsia, útero entaba, sangue mais escuro. A partir daí eu vou conduzir, né? Para conduzir eu vou fazer reposição volêmica por meio de cristalóides, né? Porque ela está em sangramento. E eu posso fazer uma coisa que chama amniotomia. Essa amniotomia ela é indicada quando a bolsa está tensa, quando eu tenho mistura do sangue com âmnio. E aí eu faço o rompimento da bolsa ali para poder evidenciar o hemoâmnio e solucionar ali o problema. O tratamento, que é o que eu acho que tem maior chance de cair também, do descolamento prematuro de placenta, se o descolamento for leve, eu posso estar realizando uma conduta expectante. Se for moderado, ou seja, eu estou tendo contração meio que parecida com as tetânicas, queda do fibrinogênio, sofrimento fetal, aí eu vou realizar o parto vaginal se for possível. E se não for possível, eu faço cesariana. Se o descolamento prematuro de placenta for grave, ou seja, eu tenho muito sangramento, eu tenho hipertonia uterina, eu tenho hipotensão materna quase evoluindo para o choque, aí é cesariana de urgência. Em relação à próxima clínica de sangramento de segunda metade, que é a placenta prévia. A placenta prévia é quando a placenta ela vai se implantar no segmento inferior do útero, por isso prévia, né? Que ela chega primeiro ali. Ela foi implantada no segmento inferior do útero. Beleza. O quadro clínico da placenta prévia é sangramento vaginal, que vai acontecer de maneira indolor. E esse sangue, diferente do descolamento prematuro de placenta, ele é vivo, ele é bem vivão, assim, porque né, ele vai sair direto ali pela vagina. Não vai ficar contido ali ao tempo dele coagular. Uma coisa de interessante em relação à placenta prévia, que pode cair, é que eu não faço o toque vaginal, se eu tiver suspeita, porque isso pode causar uma hemorragia mais grave. Então, se eu suspeitar de placenta prévia, eu tenho que fazer o diagnóstico por ultrassom transvaginal, não pelo toque vaginal. Então, aqui tem uma diferença bem assim, marcante, né? O tratamento da placenta prévia consiste em você vai evitar esforço físico, você vai evitar relações sexuais, e a conduta ela depende da idade gestacional, da intensidade do sangramento e do tipo de placenta prévia. Se eu tiver uma placenta prévia total, eu vou sempre fazer cesariana. Se eu tiver uma placenta prévia parcial, baixa ou marginal, eu posso fazer o parto vaginal. E em alguns casos eu posso ter a vigilância, né, fazer o parto vaginal em alguns casos. Só que eu tenho que estar sempre tendo uma atenção ali em relação ao sangramento. A próxima clínica que vai estar relacionada ao sangramento de segunda metade é o acretismo placentário. O que é esse acretismo placentário? É quando a placenta ela vai se aderir anormalmente ali ao útero. Aí eu posso ter uma placenta acreta, increta e percreta. A acreta é quando essa placenta vai se aderir ao miométrio, que é o tecido uterino. A increta é quando ela vai invadir o miométrio e vai ultrapassar a decídua.
vai chegar lá na musculatura uterina, quando é increta. E a percreta, ela vai atravessar o útero e ela pode chegar lá na bexiga. A decídua, né, que é a placenta increta, quando ela chega ali, ela chega a ultrapassar a decídua. O que é essa decídua? A decídua é uma camada do endométrio que ela é responsável por proteger o embrião. Então, por definição, existe acretismo placentário de acreta, increta e percreta. Acho que não vai cair muito sobre isso, mas eu quis falar, né, porque vai que cai. Os fatores de risco é idade, superior a 35 anos, multiparidade, se a paciente fez cesárea anteriormente e se ela fez procedimentos como curetagem ou miomectomia, né, que é a retirada de miomas. O diagnóstico ele é feito por ultrassom, são achados ultrassonográficos, e o tratamento você pode fazer o parto programado entre 34 e 35 semanas, e isso é feito em um centro de referência. Você não vai fazer em qualquer lugar, porque você tem que ter uma certa delicadeza, né, em relação a esse caso aqui, porque a placenta não está de maneira natural. Agora, em relação à rotura uterina, que também é uma clínica de sangramento de segunda metade, o que é essa rotura uterina? É quando eu tenho um rompimento parcial ou total do miométrio, né, que é o músculo que reveste o útero. Eu posso ter uma ruptura completa, que é quando rompe todas as camadas uterinas, que eu posso ter até uma comunicação ali com a cavidade abdominal, e eu posso ter uma ruptura incompleta, que é quando o peritônio ele vai se permanecer íntegro. A ruptura, né, a ruptura uterina, o principal fator de risco é cicatriz uterina prévia. Especialmente se a pessoa já fez cesárea anteriormente, então a cicatriz pode se romper e aí vai causar a rotura uterina. Então, o principal fator de risco eu acho que tem que saber, tem que decorar isso, que é as cicatrizes prévias, principalmente de cesariana. Como que isso acontece? É porque tem um enfraquecimento da parede uterina, geralmente isso acontece no final da gestação, associado a uma cicatriz de cesárea ou de miomectomia, de outras cirurgias. Então, normalmente acontece ali naquele lugar. Pode acontecer por trauma também, trauma abdominal direto, mas é menos comum. E em relação aos fatores predisponentes, né, que eu acho que é o que mais vai cair, relacionado a cirurgias uterinas prévias, pode estar relacionado também ao uso de misoprostol, né, que é um indutor ali de contração, e multiparidade, mas está mais a cirurgia uterina prévia. A fisiopatologia está relacionada à contração muito dolorosa, e após a rotura, quando acontece a rotura, a contração cessa e a paciente melhora. Então, o que vai acontecer? Se eu fizer a palpação, eu vou conseguir palpar mais fácil o feto, porque teve a ruptura, né? Ele está muito perto ali do peritônio. Então, através da palpação, eu também posso suspeitar de rotura uterina. O diagnóstico, ele é feito normalmente quando a paciente, vamos supor, ela está tendo contração, teve uma interrupção súbita da contração. É uma suspeita. Quando a paciente tem essa dor súbita e depois tem um alívio. Ela estava contraindo demais, depois parou. Está relacionado ali ao diagnóstico. A paciente vai cursar com hipotensão e taquicardia. E se eu tiver uma apresentação fetal que eu posso palpar ela com maior facilidade, isso também vai levar a suspeita, porque devido à rotura, né, ficou mais fácil de palpar. E existem os sinais de iminência de rotura. O que são esses sinais? O principal sinal que eu acho que vai cair é o sinal de Ban, que é assim, ó. Eu acho que eu não consigo falar direito, não, então eu vou escrever. Vou escrever aqui por cima. Sinal de Band. É B-A-N-D-L. Não sei se pronuncia assim, não. O que é? É quando acontece um anel fibromuscular. O útero fica como se fosse uma ampulheta. Ele fica meio que assim, ó. Porque houve a ruptura e aí o bebê é deslocado todo para cá. Se eu tivesse útero e ampulheta, é um sinal, tipo, de iminência, né? Vai acontecer a ruptura. Então eu tenho que prestar bastante atenção. Como que é a conduta em relação à ruptura uterina, a rotura, né?
Você fazer uma laparotomia de urgência, repor volemia. O tratamento cirúrgico, eu posso estar realizando ali a costura do útero, né, a partir da estereorrafia, que é basicamente costurar, suturar ali o útero. E a partir disso, eu vou estar solucionando o caso, que é a estereorrafia ou esterectomia. Existe também a ruptura de vasa prévia. O que é essa ruptura de vasa prévia? A ruptura de vasa prévia é uma anomalia dos vasos umbilicais que vai passar na frente do feto. Esses vasos, eles não tem que passar no lugar que eles estão passando, porque tem uma anomalia dos vasos umbilicais. E aí eles vão ficar desprotegidos por um negócio que chama geleia de Wharton. E esses vasos desprotegidos no local onde eles não deveriam estar anatomicamente, eles podem ser rompidos. Se eles forem rompidos, eu vou ter um sangramento e uma perda de líquidos, e uma perda de sangue e líquidos. Só que esse sangramento é de origem fetal, né? Porque está relacionado ali a uma má formação dos vasos umbilicais. Então, esse sangue ele vai ser de origem do feto. E aí eu vou ter um choque hipovolêmico do feto e o feto vai morrer. Então não tem nenhuma relação com o sangue materno, é relacionado com o sangue do feto. O prognóstico, ele é da vasa prévia, ele é pior quando é arterial, ele é pior quando é relacionado à veia, desculpa, eu falei errado, e melhor quando ele é arterial. O quadro clínico é um sangramento vaginal súbito, o bebê vai ter uma desaceleração fetal, porque parou de ir sangue ali para ele, oxigênio, ele está perdendo sangue, ele vai entrar em hipovolemia, e eu vou ter um sofrimento fetal devido a essa hipovolemia. Se fazer o diagnóstico disso pré-parto é muito difícil. De vasa prévia pré-parto é muito difícil. Normalmente é feito ali no pós-parto, porque você vai confirmar, né? Você pode estar relacionado, você pode estar fazendo, se você suspeitar, você pode estar fazendo o Doppler transvaginal, que aí o Doppler vai falar em relação aos vasos. Mas se você suspeitar, mas é muito difícil fazer esse diagnóstico pré-parto. Existem exames, né, que podem ser feitos intraparto, que é o APT teste e a coloração de Wright. Só que eu acho que não vai ser muito cobrado sobre isso não, mas o diagnóstico ele pode ser feito pelo APT teste, pela coloração de Wright. Que esse APT teste ele vai diferenciar o sangue fetal do materno e essa coloração ela vai colorir as hemácias do feto. Então aí você vai poder confirmar a sua suspeita clínica. A conduta é cesárea de urgência. E existe a rotura do seio marginal, que sinceramente eu acho que não vai cair, mas esse seio marginal ele é um sangramento que acontece na periferia da placenta, normalmente é indolor, contínuo, sangue vermelho vivo, e o prognóstico normalmente é um bom prognóstico, então é feito por diagnóstico de exclusão e vai evoluir bem. Basicamente é isso, eu acho que não precisa saber muito não. Então, recapitulando, a rotura uterina é dor intensa, eu tenho uma parada das contrações, eu posso ter um choque materno, eu posso ter um sofrimento fetal. A vasa prévia, o sangramento é fetal após a ruptura da bolsa, então não tem nada a ver com o sangue da mãe, por isso que é feito os testes, APT teste, coloração de Wright para identificar sangue fetal. E a rotura do seio marginal, o que é ela? É um sangramento materno, só que ele é leve, indolor e normalmente vai evoluir para um bom prognóstico. Então, usa isso para separar, que vai dar tudo certo. Foco, força e fé.